Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos estar iniciando o culto de adoração e louvor ao Senhor nesta noite. Vamos estar orando, colocando diante de Deus, o nosso Deus, as nossas vidas, a vida de nós que estamos aqui, aqueles que onde chegar, que Deus assim os abençoe. Santo Deus, Criador dos céus e da terra, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, de ser exaltado. Rei dos reis, o Senhor de toda a terra. Graças eu dou ao Senhor pelo dia de hoje que o Senhor nos deu, por nos guardar, por permitir que nós terminássemos o dia e começássemos a noite. Sou grato ao Senhor pela minha vida, pela vida de cada um dos teus servos que se encontram nesta noite, aqui na tua casa, aqueles que nos assistirão, aqueles que vão assistir agora, que o Senhor derrama a sua graça e a sua misericórdia sobre a vida de cada um. Que o Senhor seja engrandecido nesta noite, que o Senhor seja louvado por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
eterno, sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Boa noite, irmãos. Podeis sentar. Vamos dar sequência aí no nosso culto, né? Fazendo a leitura bíblica lá no livro de Colossenses, Colossenses 3, de 12 a 17. Colossenses 3, de 12 a 17. Amém? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixar contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Texto difícil, né? A gente como ser humano, né? Perdoai-vos mutuamente. Que Deus possa estar nos ajudando, né? A perdoarmos uns aos outros. Muitas vezes os irmãos aí pisam no calo da gente, a gente fica meio bicudo, né? Que Deus nos ajude a estar perdoando, né? Uns aos outros. Que nós possamos estar uns aos outros, né? Nos ajudando, né? Mutuamente aí. Amém? Vamos, neste momento, estar cantando o hino 314. 314. E aquele irmão que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode estar entregando a Deus neste momento aí.
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo privilégio de estarmos em Tua casa, ó Pai, para louvar e adorar Teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às tribulações, às dificuldades da vida, Senhor, o Senhor nos dá esse descanso, o Senhor nos dá essa paz, ó Pai. Muito obrigado por isso. Senhor, quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem abençoado os irmãos têm contribuído, ó Pai, para que a Tua obra não pare aqui neste local, ó Pai. Que o Senhor possa estar assim abençoando ricamente cada pessoa que tem orado por este trabalho, ó Pai, cada pessoa que tem arregaçado as mangas, Senhor, e vindo aqui trabalhado, Senhor, na Tua casa, e aquelas pessoas também que o Senhor possa estar abençoando, aquelas que têm ofertado, ó Pai, que o Senhor possa estar assim abençoando ricamente. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar assim trabalhando na vida da nossa nação, Senhor, na vida da nossa cidade, ó Pai. Não está fácil, mas que o Senhor possa estar agindo com Teu poder e graça, ó Pai. Que o Senhor possa estar assim abençoando, que os nossos irmãos que estão desempregados possam estar assim arrumando emprego, Senhor. Que a situação da nossa cidade, a situação do nosso país possa estar melhorando, ó Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa assim nos dar um bom culto, Senhor, que o Senhor possa estar continuando falando aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vou colocar de pé, irmãos. Essa noite, né, nós viemos aqui, né, não foi para agradar o homem, né, para agradar seja lá quem for, mas nós viemos aqui nesta noite para adorar o nosso Deus, que é santo, santo e santo, né? E louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é digno de toda a honra e toda a glória. E Ele é a luz que veio ao mundo, né? O mundo estava em trevas, mas o Deus mandou a luz no mundo, foi Jesus Cristo, né? Para que todos nós possamos um dia chegar ao trono do nosso Deus, porque nós, por nós mesmos, por merecimento próprio, jamais nós conseguiríamos isso, mas através de Jesus, um dia, nós estaremos junto do Pai, para louvá-lo e engrandecê-lo para todo e todo e todo sempre. Amém? Vim para dizer que
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Então vamos cantar ao nosso Deus, olhando para a cruz de Cristo, porque se nós olhar para o homem, nós certamente cairemos, porque o homem é falho. Por mais perfeito que o homem acha que é, ele é falho. Mas o nosso Jesus, o nosso Deus, ele não falha. Ele é o único hoje e sempre será, de geração em geração. Para a cruz, e para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado em seu amor. Merecida vida, de graça recebi, pois sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Louvado seja o nosso Deus, o grande eu sou. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial. Nós o louvamos, nós o glorificamos, exaltamos o Senhor, porque Tu és bom e cheio de misericórdia. Peço ao Senhor que nos abençoe, a Deus. Abençoe nossas vidas, fala conosco nesta noite através da Tua palavra. Não aquilo que eu ou nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer para nossas vidas nesta noite, Pai. Nós o louvamos e engrandecemos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de vocês. Como é bom podermos mais uma vez nos reunirmos diante do Senhor para louvarmos, engrandecermos o nome dEle. De fato, não fosse a morte de Jesus Cristo na cruz, não estaríamos aqui. Se Ele não tivesse ressurgido ao terceiro dia, não faria sentido estarmos aqui. Que em tudo nós possamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, porque Ele enviou o seu Filho, seu único Filho, para morrer uma horrenda morte em nosso lugar. Não éramos dignos, mas Ele nos tornou dignos pelo sacrifício perfeito naquela cruz. Quero convidar você, então, neste momento, a baixar a sua cabeça e fazer uma reflexão sobre a tua vida, sobre como você tem vivido, como você tem sido, como você tem se oferecido diante de Deus, como você tem se comportado diante das pessoas, diante da sua família, diante da sua igreja, diante do seu Deus. Peça para que Deus sonde o seu coração e veja se há em ti algo que ofende a sua santidade. E consagre-se a Deus neste momento. Pai Santo, nós te agradecemos e louvamos por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Te agradecemos pelo
grande presente da salvação, concedida a cada um de nós por tua graça, por tua livre e espontânea vontade. Pai amado, nós te louvamos, porque em Cristo nós somos justificados, em Cristo nós somos redimidos e salvos da condenação eterna. Neste momento clamamos a Ti, ó Deus, sonda o nosso coração, olha, ó Deus, para dentro de cada um de nós e vê, ó Deus, se existe em nós alguma coisa que Te ofende, alguma coisa, ó Deus, que tem roubado-nos da Tua presença, que tem nos furtado, ó Deus, de entrarmos ao Teu trono de graça, com mãos limpas, com um coração puro, com um espírito santificado. E perdoa-nos, ó Deus, santifica a nossa vida, o nosso coração, purifica-nos no nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos conceda da Tua graça, do Teu amor e do Teu favor. Perdoe-nos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para a Débora, gentilmente, pegar aquele vidrinho de álcool gel ali e distribuir aí uma borrifada na mão de cada um dos nossos irmãos que vão participar da ceia, né? Para que assim possam colocar as suas mãos aqui na bandeja sem nenhum risco, né, à saúde dos nossos irmãos. Eu já fiz a minha higienização ali. E eu quero convidar o irmão Claudeci e a irmã Sueli a virem à frente, eles que fizeram esta mesa tão bonita, tão gentil e graciosamente. Continuem orando pelos nossos irmãos, né? Que Deus continue abençoando a vida deles e eles possam sempre preparar esta mesa bonita aqui diante do Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quem está apto a participar da celebração da ceia do Senhor? Todo aquele que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, que desceu as águas batismais e assim santificado, restaurado pelo sangue do Cordeiro, está em comunhão com a igreja, pode então participar da ceia do Senhor. Aquele que está também em comunhão com o Senhor Jesus, que assim seja feito. Enquanto os elementos são distribuídos, cantemos ao Senhor, pão da vida, pão dos céus, nosso clássico hino de ceia, mas é um hino profundo que fala ao nosso coração, fala do sacrifício de Cristo naquela cruz, é o pão vivo de Deus que desceu dos céus e que traz graça aos homens, que traz alegria ao coração, que traz vida e vida em abundância a todo aquele que nele crê. Deus seja louvado.
que é dado em favor de vocês. Algum dos irmãos deixou de receber algum dos elementos? Não? Então, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, comamos do pão. Do mesmo modo, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. E em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, tomemos também do cálice. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. E continuemos anunciando e proclamando, não apenas a morte, mas a ressurreição, a vida que Cristo mesmo nos dá, pela sua infinita graça, pelo seu grande amor e por sua misericórdia. Louvemos ao Senhor com o hino 108, chamada final. Você pode colocar de pé para nós cantar esse hino, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Quero dar aqui alguns avisos e serei breve nesses avisos. Dia 25, último domingo do mês,
nós teremos a Assembleia Extraordinária para a eleição da diretoria no próximo biênio. Então, toda a igreja está convocada a participar. Precisamos ter um quórum mínimo para esta eleição. Tá? Então, os irmãos, por gentileza, venham. Dia 25 é o último domingo do mês de abril. E logo após a eleição, nós daremos posse na nova diretoria. Ok? Então, participe, último domingo de abril. Quarta-feira, às 18h30, se não mudar essa regra aí do toque de recolher, estão falando alguma coisa talvez de ampliar o horário, né, para mais tarde. Se não mudar, quarta-feira, 6h30, teremos o nosso culto de oração aqui na igreja e também o culto online pelo Google Meet. Né, tem sido muito bom. Aqueles irmãos que não podem participar aqui presencialmente, têm participado online e tem sido bênção também podermos ver. Inclusive, nossos irmãos lá de Centenário do Sul têm participado conosco, tem sido muito bacana, muito bom mesmo. Sim. A Márcia, né? A Beth está lá em Foz do Iguaçu. Inscreva-se também no nosso canal, se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, né, o seu joinha, compartilhe, deixe o seu comentário aí no nosso canal, e isso com certeza será muito abençoador para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa igreja. Domingo também às 9h30, temos a nossa escola bíblica dominical. Tem sido um momento muito bom de estudo da palavra de Deus, né? Estamos neste momento estudando sobre interpretação bíblica. Olha que coisa fantástica, né? Alguns princípios de interpretação bíblica. Se você não tem o prazer ou não teve o prazer ainda de participar, participe. Em todo caso, para você conseguir se atualizar, você pode entrar lá no nosso canal, tem os vídeos gravados desses estudos, dos 2 últimos estudos. Você pode, então, olhar ali e se atualizar. Se você ainda não é um contribuinte desta obra, deste ministério, fica aí o convite para você contribuir também, abençoando o ministério aqui da nossa igreja, para que este evangelho de Jesus Cristo continue sendo pregado a todas as pessoas, para que ele alcance uma distância cada vez maior. Já tive notícias de que o nosso culto aí tem sido assistido lá no Nordeste, né? Em vários lugares, no Norte também. Enfim, em muitos lugares pessoas têm assistido esse culto aqui, quando não ao vivo, o culto gravado. E isso para nós é um motivo de grande alegria, saber que temos chegado longe, lugares onde nós não chegaríamos como igreja, se não fosse de outra forma, assim, a não ser a transmissão eletrônica. Participe, então, desta obra através dos seus dízimos, das suas ofertas. Aqueles que quiserem também contribuir com a assistência social, depositem a sua contribuição na nossa cesta de alimentos, e assim você estará abençoando a vida daqueles que têm menos possibilidades do que nós. E traga também a sua doação para o Café da Cristolândia. Até o final do mês, estaremos enviando um novo lote, uma nova remessa para os nossos irmãos em Cristo, ali em Presidente Prudente, aqueles que estão passando por um processo de recuperação da tragédia que é o mundo das drogas. Quero convidar você agora a baixar sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, as nossas necessidades. Eu não sei o que é que tem afligido aí o teu coração, não sei quais são as suas dores e as suas angústias, mas eu tenho um Deus que faz milagres, um Deus do impossível. E por falar em Deus que faz milagres, em Deus do impossível, é para nós motivo de grande alegria, porque estivemos orando nesses dias, né, pela recuperação da Rose, mãe do Kleber, e ela está em casa, né, ela que chegou a ir para a UTI, foi entubada, mas rapidamente se recuperou e está ali em sua casa num outro processo de recuperação. Mas graças a Deus já está com sua família. O irmão Gilberto também, pai da nossa irmã Alessandra,
também se recuperando da Covid, já na sua casa. A Daniele também já recuperada, né, irmão Claudeci? Que bênção, glória a Deus por isso. E tantos outros, né, que nós oramos e estão em recuperação, estão em suas casas. Que Deus continue abençoando a vida dos nossos amados irmãos. Outros que conseguiram trabalho, enfim, Deus tem sido bom. Deus tem ouvido a oração do seu povo. E eu quero convidar você, então, neste momento, a orar ao Senhor. E eu quero pedir para a irmã Beth vir aqui à frente, fazer essa oração aqui no microfone, para que Deus esteja ouvindo o nosso clamor, que Ele esteja ouvindo as nossas orações. Se você tem algo para colocar diante de Deus neste momento, eu peço para você agora, abaixar sua cabeça e colocar diante dEle as suas necessidades, em nome de Jesus. E Ele, com certeza, ouvirá o teu clamor. Mesmo, ó Deus, sendo nós tão falhos, ó Deus, nós não merecemos, Pai, mas o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, Pai. E nós queremos Te agradecer por isso, Pai. Te agradecer pelas pessoas recuperadas, ó Deus, pela mãe do Kleber, Senhor Deus, a Rose, ó Deus, esse outro irmão também, Senhor Deus. Pai, obrigado, ó Deus, porque até que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar, ó Deus, o nosso pão de cada dia. O Senhor tem provido, Senhor Deus, o alimento para nossas necessidades, tem nos dado trabalho, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado o Teu povo, Pai. Agora eu quero Te pedir que o Senhor sonda o coração, Pai, de cada um dos nossos irmãos que estão aqui nesta noite. Também, ó Deus, aqueles que estão nos assistindo, Senhor Deus, nos seus lares. Pai, que o Senhor possa ouvir, ó Deus, o desejo, a necessidade do coração de cada um. Pai, que o Senhor possa responder conforme a Tua vontade, Pai. Peço que o Senhor esteja visitando cada um nesta noite, Pai. Deus, quero Te pedir também agora que continue nos abençoando, ó Deus, neste final de culto, que o Senhor esteja usando o pastor, ó Deus, para nos trazer a mensagem. Pai, que ele possa falar, Senhor Deus, orientado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, sair daqui, ó Deus, com nossos corações alegres por ter ouvido a Tua voz, Pai. Seja para nos exortar, ó Deus, seja para nos, ó Deus, acalentar, mas que o Senhor venha falar com cada um, Pai, segundo as necessidades de cada um, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, Pai, e pedimos que o Senhor use o Teu servo para nos falar e falar com cada pessoa que está ouvindo, Pai, assistindo este trabalho, Pai. Deus, nós Te agradecemos, Pai, porque temos essa liberdade de estar cultuando o Senhor. Obrigado, Senhor. E nós pedimos assim, agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Vamos ler os versos 12 até o 18. E o título da nossa mensagem de hoje é Evidências da Genuína Salvação. Evidências da Genuína Salvação. E diz assim o texto: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo.
preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Oremos mais uma vez. Pai, graças te damos por este dia que o Senhor nos deu, por esta oportunidade, ó Deus, de anunciar a Tua palavra, de falar, ó Deus, do Teu Evangelho. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos em Tuas mãos. Usa-nos, ó Deus, como servos. E nós clamamos, ó Deus, fale ao nosso coração nesta noite, em nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Nós sabemos aqui que a salvação não é algo que nós buscamos por nossa própria vontade, mas é o próprio Deus quem nos impulsiona a buscá-la. É Deus quem gera em cada um de nós o desejo de sermos salvos. O próprio Deus, Ele desperta em nós o desejo de tê-lo em nossos corações. Nós sabemos que, na verdade, os nossos corações, eles não se aquietam enquanto não descansam inteiramente nos braços do Pai, enquanto não descansam completamente nele, no Senhor que nos concede vida. Sabemos também que sozinhos, sem a capacitação do Espírito Santo em nós, não teríamos sequer a capacidade de começar a buscá-lo, a menos que Ele já nos tenha buscado primeiro. Paulo, quando escreve aqui aos cristãos de Filipe, ele está dizendo para eles assim: olha, vocês já foram salvos em Cristo, a graça de Deus os alcançou, mas agora é necessário que vocês continuem avançando, que vocês prossigam em buscar cada vez mais aperfeiçoar a fé de vocês, o relacionamento de vocês, a salvação que vocês receberam da mão de Deus e da qual ninguém mais pode tirar de vocês. Aperfeiçoem a salvação, busquem a santificação, busquem a comunhão, busquem estar em intimidade com Deus. O início do processo de salvação não depende de nós, pois é o próprio Deus que gera em nossa vida a salvação e continua atuando em nossa vida, nos capacitando a vencer as tentações, a vencer o pecado que habita em nós. E por nossa vez, nós também agimos ativamente neste processo, à medida em que nós buscamos manter uma relação de intimidade com Deus, uma relação de comunhão com o Senhor. O que Paulo nos ensina aqui é que, uma vez salvos, nós devemos também buscar cada vez mais intensamente evidenciar a salvação que Ele nos deu, por meio de uma vida de santificação, de obediência à palavra de Deus e de buscar a capacitação do Espírito Santo para termos uma vida que agrade ao Senhor em tudo aquilo que nós fizermos, em todos os nossos passos, em todas as nossas atitudes, em todo o nosso pensamento, no nosso modo de viver, que tenhamos um estilo de vida de homens e mulheres alcançados e transformados pelo poder do Evangelho, pela graça de Deus. Por isso, para desenvolvermos a evidência da salvação em nossa vida, precisamos de um progresso contínuo, um caminhar contínuo com Deus, uma vivência contínua com Deus. Na nossa vida diária, como cristãos, devemos apresentar evidências contínuas, ou seja, provas firmes, robustas, provas que não podem ser desmerecidas, provas que não
gerem dúvida de que verdadeiramente nós somos salvos, e essa deve ser uma ação contínua na nossa vida. Em todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias, devemos mostrar o nosso progresso espiritual. Devemos mostrar que caminhamos a passos largos em direção a Cristo, desejando nos aperfeiçoar nele, desejando parecer cada vez mais com ele, e trabalharmos de modo claro e efetivo em prol da nossa salvação e edificação pessoal. Obviamente, nós, por nós mesmos, não temos capacidade de nos salvar, mas o sacrifício de Cristo por nós faz com que nós sejamos salvos, mas nós também temos a nossa parcela como cristãos de buscar cada vez mais nos aperfeiçoarmos na fé, na caminhada cristã, em vivermos de modo digno da nova aliança que nós temos em Cristo, da aliança que nós temos em Deus, mostrando claramente que a nossa salvação, dia após dia, se torna mais firme, mais operosa, mais robusta, mais efetiva, melhorando então a nossa vida como um todo, até chegarmos à maior perfeição em Cristo, até chegarmos, como Paulo disse, à estatura do varão perfeito, Cristo. O grande problema, amados irmãos, é que e isso também é algo trágico, é que muitos de nós fazemos pouco ou até, na verdade, nenhum progresso espiritual na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso relacionamento diário com Deus, porque esquecemos de pontos fundamentais, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus, de buscar o Senhor incessantemente. E isto é trágico, e isto realmente é um problema, porque quando deixamos de buscar o relacionamento com Deus, nós enfraquecemos espiritualmente. Por isso nós precisamos buscar, progredir na vida espiritual, na nossa relação com Deus. É triste vermos que a vida de muitos de nós continua da mesma forma que antes, marcadas pelas mesmas falhas, pelos mesmos erros, pelos mesmos pecados, pelo mesmo modo de pensar de antes da sua suposta conversão. Muitos continuam sendo aprisionados pelos mesmos maus hábitos, escravizados pelas mesmas tentações, pelos pecados do passado. Alguns continuam aprisionados por atitudes de deslealdade, pelos fracassos pessoais, fracassos na sua vida espiritual, fracasso na sua vida sentimental, fracasso na sua vida matrimonial, fracasso na sua vida como pais ou como filhos. Quando na verdade deveriam buscar todos os dias, renovar a sua mente em Cristo, progredir espiritualmente, avançar em direção ao alvo que é Cristo. O verdadeiro cristão é aquele que traz sobre si as marcas, as evidências de um progresso contínuo em direção a Cristo, em direção ao céu. Como diria, acho que Luiz de Carvalho em uma música, estou seguindo a Jesus Cristo e deste caminho eu não desisto. Precisamos seguir continuamente a Jesus. Não podemos continuar no mesmo lugar, não podemos estagnarmos na vida espiritual, precisamos ir até Ele, avançarmos cada vez mais de forma firme, a níveis cada vez mais profundos da nossa relação com Deus, da nossa fé, da nossa vida espiritual, da nossa transformação como homens e mulheres, servos de Cristo, comprados, lavados por um alto e bom preço, lavados no sangue do Cordeiro, fazendo jus ao sacrifício de Cristo.
O verdadeiro cristão entende que ele deve estar em contínuo progresso em todos os aspectos da sua vida. E não deve ter outra forma de pensar, senão a forma de pensar e a mente de Cristo, como nós falamos na semana passada. Não devemos querer de outra maneira. A vida cristã é uma vida em direção a Deus, é uma vida de homens e mulheres que caminham em direção a Cristo. Segunda evidência da genuína salvação é a evidência do temor e do tremor. Quando nós olhamos aqui para o texto, nós vamos ver Paulo falando o seguinte: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Irmãos, quando nós falamos aqui em temor e tremor, nós não referimos aqui ao medo que sentimos de ser castigados por alguma falha, ao medo de caminharmos pela rua escura, em altas horas da noite, ao medo de sofrermos um acidente. Não é nada disso. Mas sim um temor e tremor que tem as suas origens no sentimento da nossa própria condição, de seres criados por Deus. Que se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz, seriam irremediavelmente condenados. É o sentimento da nossa fraqueza, da nossa impotência diante de Deus, da nossa total incapacidade para enfrentar as provas da vida e as tentações. Nossa total incapacidade de vencermos essas tentações sozinhos, se não formos capacitados pelo Espírito Santo em nossa vida. Também precisamos entender que temor e tremor não é aquilo que nos leva a nos escondermos do Senhor, como fez Adão e Eva quando pecaram. O medo de nos separarmos dele, que nos faz separarmos dele. Mas é o temor e o tremor que nos impulsionam, que nos levam a buscá-lo com maior intensidade, com um desejo de nos ligarmos cada vez mais a Ele, de termos intimidade com Ele, certos de que sem a sua ajuda nós não podemos coisa alguma. E aí nós nos lembramos novamente daquilo que Paulo fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós só podemos, irmãos, avançar na nossa vida cristã se nós buscarmos fortalecimento no nosso Senhor. Assim, nós precisamos entender definitivamente que devemos ter, sim, o temor de causar tristeza, de desagradar o Espírito Santo de Deus que habita em nós. O nosso maior temor deve ser o de ferir o coração de Deus, de colocar Cristo novamente na cruz por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa contaminação com as coisas e os prazeres que o mundo nos oferece. Devemos buscar a santificação, devemos buscar, sim, viver e evidenciar a nova vida em Cristo com temor e temor, por sabermos quem somos diante do poder e da grandiosidade de Deus. A terceira evidência da genuína salvação é a evidência da serenidade e da confiança que nós temos em Deus. Como cristãos, nós já aprendemos que devemos fazer todas as coisas sem murmuração. Olha só o que diz o verso 14: façam tudo sem murmurações nem discussões. Sem murmurações nem discussões. Nós não devemos, como cristãos, viver murmurando. Não devemos, como cristãos,
causar problemas, causar contendas. Neste texto aqui em especial, Paulo se refere especificamente ao murmúrio, né? Ele faz referência ao murmúrio do povo de Israel quando sai do Egito, e a cada passo que eles davam, eles reclamavam de alguma coisa, eles murmuravam contra Deus, eles demonstravam ingratidão contra Deus pelas coisas que Deus estava fazendo, eles demonstravam ingratidão mesmo diante do cuidado de Deus, mesmo diante do livramento de Deus. Eles mostravam ingratidão porque simplesmente não conseguiam enxergar a grandiosidade e o poder de Deus operando em suas vidas. Paulo aqui neste texto em especial, ele se refere ao murmúrio da rebelião e da infidelidade dos filhos de Israel em sua peregrinação pelo deserto. E muitas vezes nós agimos da mesma forma, fazemos tal qual aquelas pessoas fizeram no passado. Até olhamos para a Bíblia e falamos, olha que povo rebelde, eles viam o poder de Deus, eles viam a manifestação de Deus, e ainda assim murmuravam, reclamavam. Mas quantas vezes nós temos agido da mesma forma? Não temos a serenidade, não temos a confiança de que Deus está agindo em nossas vidas. O problema é que muitas vezes nós não temos a confiança de que Deus, Ele sabe o que está fazendo, e Ele tem o momento certo para agir na nossa vida, e Ele vai agir da melhor forma para que a graça e a glória dEle se manifestem poderosamente, de modo que fique nítido, para que todas as pessoas possam ver que é Ele que tem feito, que não é a força dos nossos braços, que não é o nosso poder, que não é a nossa mente, que não é a nossa determinação, mas sim o poder de Deus que opera na vida daqueles que creem nele. Já no caso da palavra aqui, traduzida por discussões ou por contendas, Paulo fala a respeito das disputas e dos debates inúteis que havia no meio da igreja, e a igreja de Filipos estava passando exatamente por isso. Eles estavam disputando, estavam discutindo entre si, havia uma divisão entre eles, e aí então havia o murmúrio contra a liderança, havia o murmúrio contra aquilo que Deus estava fazendo, havia discussão entre eles, as contendas, porque eles queriam se achar melhor do que os outros. Não é à toa que Paulo fala, olha, tem o mesmo sentimento de Cristo, que esvaziou-se de si mesmo, que não tomou por usurpação o fato de ser igual a Deus, de ser Deus. Então nós precisamos nos abster, assim como Paulo fala, do murmúrio, das discussões, das contendas, dos debates inúteis e muitas vezes mal intencionados, de pessoas que maquinam dúvidas, suspeitas e medo dos demais, fazendo com que os outros não queiram seguir em frente. Façam tudo sem murmurações e nem discussões. Na nossa vida cristã, nós precisamos entender que devemos prosseguir e avançar em direção ao alvo que é Cristo, com convicção, com firmeza, com a mesma serenidade e segurança de que Deus está dirigindo as nossas vidas, de que Ele está no controle, de que Ele tem a nossa vida na palma de suas mãos. A serenidade e a segurança da perfeita submissão daqueles que confiam a sua vida, tudo aquilo que têm, tudo aquilo que são, nas mãos de Deus. A certeza e a confiança de que Ele está nos conduzindo pelo melhor caminho, de que Ele tem o melhor para a nossa vida, de que Ele quer nos fortalecer, de que Ele quer nos levantar, de que Ele quer nos aproximar dEle, para que o nome dEle seja louvado e engrandecido através de nós. A quarta evidência da genuína salvação
é a evidência da santidade e pureza. O verso 15 diz: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Nós, cristãos, devemos ser irrepreensíveis, devemos viver de modo sincero, sem mancha, sem mácula em nossa vida. E ao olhar para este verso aqui, o cristão deve compreender que não somente deve ser puro, mas também deve viver uma pureza que deve ser vista e contemplada por todos, para que as pessoas possam experimentar uma experiência sobrenatural do poder de Deus adentrando também em suas vidas. Essa pureza do cristão, ela deve produzir uma completa sinceridade de pensamento e comportamento em nossa vida, de tal modo que reflita na vida do outro, de tal modo que possa iluminar a vida do outro, que possa trazer clareza nesse mundo de trevas. A pureza do cristão, ela deve ser vivida de modo real, palpável, a tal ponto que possa inclusive suportar o juízo escrutinador do próprio Deus. A nossa vida, amados irmãos, como verdadeiros cristãos, deve ser tal que possa ser oferecida no altar da graça de Deus, como um sacrifício digno e apresentável diante dele, tal qual Paulo fala aqui, olha, e assim no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício, ou seja, como uma oferta derramada diante de Deus. Paulo sabia que ele poderia morrer a qualquer momento, ele estava preso. Ele poderia ser condenado por César. E ele estava pronto a derramar o seu sangue como uma oferta viva no altar diante de Deus. E a nossa vida, ela deve sim exalar esta santidade tal qual Paulo afirma aqui, santidade e pureza tal, que sejamos realmente irrepreensíveis diante do mundo, que sejamos luzeiros diante do mundo. Deve ser tão sincera em si mesmo, ao ponto de sermos capazes de suportarmos o olhar escrutinador, o olhar de Deus que penetra profundamente em nossa vida, em nosso coração. Devemos não apenas desejar a santidade e a pureza, mas vivenciá-la no poder e na capacitação do Espírito Santo que habita e atua em nossa vida. Irmãos, nós precisamos verdadeiramente viver a pureza do Evangelho, vivermos vida digna, vida pura, diante da graça de Deus. Em quinto e último lugar, uma evidência da salvação, da genuína salvação, ela se dá através do nosso testemunho evangelístico. Nós, os cristãos, temos o dever de oferecer a todos a palavra de Deus. Fomos comissionados por Cristo para isso. Ou seja, é a nossa obrigação anunciar esta palavra que oferece vida, que gera transformação naqueles que a aceitam. Portanto, irmãos, devemos oferecer a mensagem de salvação, proclamar o Evangelho de maneira clara, de maneira inequívoca, de maneira que as pessoas não tenham de que se desculpar diante do trono de juízo, de justiça de Deus. Devemos testemunhar por palavras, mas também com a nossa própria vida. A nossa vida, ela não deve estar desvinculada daquilo que nós falamos, deve estar sim, perfeitamente unido, amalgamado, totalmente fundida. Precisamos viver oferecendo a luz de Cristo neste mundo tenebroso de trevas. Devemos sim ser verdadeiras luzes para este mundo.
Porque o mundo, irmãos, não tem nada de bom, de útil para oferecer. Mas o verdadeiro cristão deve oferecer sim a palavra da vida, a mensagem da salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. E assim, ao permitirmos que Deus cumpra os seus propósitos em nossa vida, nos tornamos testemunhas cada vez mais aptas e efetivas para este mundo que precisa desesperadamente de Cristo. Para concluir, quero perguntar se você realmente possui essas evidências, essas marcas de um verdadeiro cristão. Você realmente possui? Você possui a marca de um cristão que vive em busca de um progresso contínuo? A marca, a evidência do temor e do tremor diante de Deus? A evidência da serenidade, da confiança de que Deus continua agindo em sua vida, da santidade e da pureza de um verdadeiro testemunho evangelístico? Não fomos chamados para viver em uma quarentena espiritual, mas sim para evidenciarmos as marcas de um verdadeiro, de um genuíno cristão, salvo e transformado pelo poder de Deus, pela graça salvífica de Deus. Precisamos nos destacar como luz em meio às trevas, para que mais pessoas reencontrem Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, para que elas também sejam salvas deste mundo de trevas. Que Deus possa gravar a sua mensagem, a sua palavra em nosso coração e que possamos evidenciar as marcas do amor de Cristo em nossa vida. Pai, nós te agradecemos por este dia que o Senhor nos deu, pela salvação em Cristo Jesus. E nós te pedimos, ó Deus, ajude-nos a evidenciar essas marcas, a evidenciar, ó Deus, a transformação que o Senhor promoveu em nossa vida. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça que há em nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Semana que vem, se for mudado o horário do toque de recolher, nós voltaremos ao horário normal, às 19 horas. Deus abençoe a todos e após o pós-lúdio nós estamos encerrando o culto desta noite.